Bom, eu não sei se todos sabem o que eu faço aqui na igreja, mas já para entrar um pouco na palavra, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu faço aqui. Além de ser pastor da IA Church, eu também sou responsável pelo projeto de expansão. E vocês já vão entender aonde que eu quero chegar com isso. E o projeto de expansão, ele diz sobre irmos além dos muros da cidade de São Paulo. Então, o apóstolo Lamartine, durante a pandemia, foi direcionado por Deus a ir além dos muros da cidade de São Paulo. A igreja sempre foi uma igreja muito forte localmente, né, principalmente aqui no seu bairro, influente. Mas, através das ferramentas das redes sociais, o apóstolo começou a ir mais longe. E Deus deu essa direção para ele, que a igreja deveria se expandir. Não para que a igreja se tornasse um império, não para que se tornasse uma grande igreja, mas que, além dele simplesmente levar vídeos e mensagens para essas pessoas que estão lá longe, que a gente pudesse pastoreá-las e cuidar delas. E já para entrar um pouco na mensagem de hoje, que a gente vai falar sobre expectativa, fé e poder, Lamartine, quando ele me chamou e me deu esse desafio, obviamente, criou-se uma expectativa dentro de mim. Criou-se algo, como que a gente vai fazer, como vamos estruturar isso. Como bom engenheiro, eu já comecei a pensar ali como que faria, como que as pessoas chegariam, como que a gente entregaria essas pessoas para uma mentoria, como que a gente faria para pastorear essas pessoas. E essa expectativa, ela foi sendo alimentada. E, obviamente, no início, você tem a expectativa que as coisas vão acontecer muito mais rápido do que elas efetivamente acontecem. Mas, hoje, quando a gente olha para trás, para aproveitar o que o Ramon falou sobre o último mês do ano, onde a gente começa a trazer uma retrospectiva, cara, Deus fez muito mais. Fez muito mais a despeito dos números, né, do projeto de expansão. Mas principalmente porque a gente vê que as pessoas que se envolveram nesse projeto entenderam o chamado de Deus através da vida do apóstolo Lamartine. E a gente vê pessoas muito distantes, em todas as regiões do nosso Brasil, e mesmo em outras regiões do mundo, sendo efetivamente pastoreadas, cuidadas e direcionadas. Portanto, uma expectativa que é alimentada com fé, ela tem como resultado o poder de Deus. Amém? É sobre isso que a gente vai falar nessa noite. E para começar, a gente sempre tem expectativa a respeito de algo. Eu fui chamado para fazer um trabalho aqui na igreja e a expectativa ela já vem automaticamente. Em cada fase da nossa vida, essas expectativas elas vão mudando, né? Eu vejo as minhas pequenas ali, eu tenho uma de 6 e uma de 2, e hoje a expectativa delas é qual brinquedo que elas vão ganhar no próximo aniversário, ou qual vai ser o tema da festa, ou qual história a gente vai ler à noite, porque elas gostam muito de ler as histórias. Então elas têm esse tipo de expectativa. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai ganhando novas expectativas, coisas novas vão aparecendo. Curto, médio, longo prazo. A gente vai pensando e a gente vai desejando as coisas. Primeiro são os brinquedos, depois que curso eu vou fazer na faculdade, depois com que eu vou trabalhar. E obviamente as expectativas relacionadas à vida adulta, com certeza são as mais importantes e as mais decisivas, né? Como eu vou estruturar a minha família, como vai ser o meu marido, a minha esposa, vou ter filhos, não vou ter filhos, como educarei os meus filhos. Então a gente tem uma série de expectativas a respeito de todas as coisas. Há também a expectativa de vida, para trazer uma coisa mais técnica aqui, né? A expectativa de vida nada mais é do que os anos possíveis de alguém viver em um local, né? Então você tem lá os países que têm expectativa de vida de X anos, de acordo com a disponibilidade de saúde, saneamento básico, todas essas coisas, para citar mais algo a respeito da expectativa. O fato é que tudo nos gera expectativa. Tudo nos gera algo, seja no curto, seja algo que eu queira para hoje, né, algo que eu esteja buscando para hoje, seja no médio e seja no longo prazo. O ser humano ele é assim. É isso que nos move, é isso que nos faz buscar as coisas na vida. Mas qual que é o combustível da expectativa? Se a gente olhar para o mundo, para as pessoas que não conhecem a palavra, para aqueles que não têm o Espírito Santo, talvez o combustível da expectativa seja a sua capacidade, o seu estudo,
a forma como você lidera, a forma como você se posiciona, a forma como você trabalha, como você é excelente naquilo que você faz, é tudo sobre você. Mas nós que temos o Espírito Santo, a gente tem um outro combustível, que é a nossa fé. Amém? Então a fé é o combustível que nos move em direção às nossas expectativas. Foi a fé que moveu Zaqueu para, correndo, subir naquela árvore e ao menos ver Jesus passar. Foi a fé que moveu a mulher com fluxo de sangue, que mesmo excluída, não podendo chegar perto das pessoas, ela passou no meio da multidão para encostar nas vestes de Jesus. Foi a fé que fez com que aquele centurião romano chegasse próximo de Jesus e falasse: Jesus, se o Senhor ordenar, eu tenho certeza que meu servo será curado. Foi a fé que fez com que Salomão, no momento onde ele foi levantado e ele não se encontrava preparado para aquele momento, pedisse sabedoria e Deus a desse para ele em abundância, livremente. Amém? Então a fé é o que faz com que a sua expectativa ganhe forma. A fé é o que faz com que a sua expectativa saia do mundo das ideias e comece a ganhar movimento. E o poder, para continuar aqui o nosso raciocínio, o poder é o resultado de uma expectativa que foi impulsionada pela fé. Portanto, Zaqueu saiu daquele lugar, de cima daquela árvore, com a certeza de que a salvação entraria na sua casa. A mulher com fluxo de sangue saiu daquela expectativa de ser curada com o seu desejo realizado, com a sua cura entregue. O centurião romano recebeu ali a cura para o seu servo, e Salomão recebeu liberalmente sabedoria para que ele pudesse guiar o seu povo. Amém? Portanto, para falar a respeito de todas essas coisas, eu queria usar um versículo base, uma passagem base da Bíblia. E não poderia ser outra senão Hebreus 11, 1 a 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Uma expectativa alimentada pela fé tem como resultado a manifestação do poder de Deus. Amém? Portanto, vamos entrar aqui no primeiro ponto. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Quando a gente lê esperam aqui, podem entender expectativa. Quando você vê falando que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a expectativa que vem no início. Portanto, tudo começa com a expectativa, com um desejo. E eu vou falar sobre dois aspectos da expectativa. O primeiro deles, que é o mais importante que eu acredito para essa palavra de hoje, é: alinhe as suas expectativas com as expectativas de Deus. Na maioria das vezes, o desejo a respeito das coisas, ele vem para nós até de forma inconsciente. Muitas vezes você olha algo e você deseja. Quando Jesus vai falar sobre o pecado, ele até fala: cara, homens, olhou, já pecou. Se você olhou, desejou, já pecou. Porque o desejo ele vem ali de forma inconsciente, portanto nem olhe. É isso que ele está nos mostrando. Então o desejo, muitas vezes, ele vem de forma inconsciente. E por ele vir de forma inconsciente, ele vai falar muito sobre o quê? Sobre o que está no nosso coração. Portanto, quando a gente lê lá em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. No Velho Testamento, quando a gente lê coração, entenda mente. Entenda todas as coisas relacionadas à sua mente. Tudo o que você pensa, tudo o que você sente, todas as coisas que você deseja estão relacionadas muito à sua mente. Quando você lê coração no Velho Testamento, nós estamos falando sobre mente. Portanto, aqui eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Onde estão os desejos de vocês? Os nossos desejos? Onde estão os pensamentos de vocês? Será que eu alinhei aquilo que eu quero com aquilo que Deus tem para mim? Será que eu perguntei para Deus
qual que é o propósito da minha vida, aonde Ele quer que eu chegue, qual a expectativa que Ele quer que eu tenha, antes de eu efetivamente começar a buscá-la? Todas essas perguntas a gente tem que se fazer o tempo todo. Normalmente a gente sai fazendo sem perguntar para Deus. Então é muito importante que essas perguntas você se faça todo dia a respeito de qualquer desejo, qualquer expectativa que venha ao seu coração. Portanto, apesar da gente ter expectativas sobre as coisas, é muito importante que a gente tenha humildade e um coração ensinável. Eu acho que essas duas características são duas características que o cristão não pode deixar de ter. Humildade e coração ensinável. Por quê? Porque se você não é humilde o suficiente para entender que você tem a palavra de Deus que te direciona, que você tem o Espírito Santo que habita dentro de você, e é Ele quem vai te falar e vai te confirmar se aquele desejo que brotou no seu coração vem de Deus ou não, você tem que ter humildade para dar um passo para trás e voltar. Você tem que ter humildade para reconhecer que uma liderança vai chegar em você e vai falar, cara, isso daqui que você está buscando, essa expectativa que você está tendo a respeito disso daqui, está contrária à palavra. Isso daqui vai te levar para mais longe de Deus. Portanto, se você não tiver humildade e um coração ensinável, a tendência é que você não consiga sozinho alinhar. Deus fala o tempo todo que nós somos um corpo, porque quando um cai, o outro vai e levanta. Só que se eu não estou com os ouvidos abertos para que o corpo vá lá, me dê a mão e me levante, eu não vou me levantar nunca. Se eu não me estender a minha mão para que o corpo vá lá e me levante, eu não vou me levantar nunca. Portanto, humildade e coração ensinável. Hoje é dia de você alinhar as suas expectativas com as expectativas de Deus. Amém? 1 Pedro 2,1 diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Deus quer sim te abençoar com os desejos do seu coração. Porque senão você está olhando para mim e está falando, pô Murilo, mas não tem nem um pouquinho para mim aí, não tem nem um espacinho para algo que eu queira? Não tem, meu querido. Deus quer sim te abençoar. Deus quer sim entregar aquele desejo que brota ali no seu coração. Desde que, obviamente, ele não seja para perdição, ele seja para bênção. Se ele for para bênção, cara, ele vai te abençoar. Ele tem prazer em fazer isso. Afinal, você é filho. Afinal, você é filho de Deus. E como filho de Deus, é Ele quem vai querer cuidar. Quando a gente lê aqui, como crianças recém-nascidas, que querem o genuíno leite, se você já teve filho e você lembra quando ele era muito pequenininho ali, cara, você sabe que a criança pode estar berrando, esperneando quando ele chega perto da mãe. Quando ele sente o cheiro do leite, ele já se acalma, ele já se aquieta, ele sabe que dali vai vir coisa boa. Portanto, que a gente deixe as maledicências, que a gente deixe as coisas que não vêm de Deus para buscar o verdadeiro leite espiritual. Que a gente se aproxime dele, que a gente conheça mais da palavra, que a gente busque em oração, que a gente busque em relacionamento com Deus, para que a gente consiga alinhar as nossas expectativas com as expectativas de Deus. Eu tenho certeza que quando você chegar a esse ponto, se hoje você já não está, você vai começar a ter expectativas que você vai ver que a sua fé alimentando essa expectativa e o poder de Deus, que vai ser resultado desse início, desse processo que você iniciou, você vai entender que, cara, agora sim eu estou no centro da vontade de Deus. Amém? Portanto, Deus quer sim nos abençoar com os desejos do nosso coração, mas Ele também quer que nós nos acheguemos a Ele. Quando a gente lê lá em João 14, 21, que Ele fala que Ele ama a quem obedece os seus mandamentos. E a gente só consegue obedecer a algo que a gente conhece. A gente só consegue obedecer a algo que a gente já viu, que alguém ensinou para a gente. E a Bíblia está aqui para nós, disponível o tempo todo. Deus está disponível a você o tempo todo, para que você se achegue a Ele e pergunte, e se relacione com Ele, e conheça ainda mais.
Portanto, o que deve ocupar a nossa mente? O que será que a gente deve se preocupar? Com o que a gente deve olhar o tempo todo? Se a gente ler lá Filipenses 4:8, vai nos dar um bom indicativo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Portanto, se você lendo esse versículo, você já consegue eliminar boa parte dos desejos que você está tendo ali. Boa parte dos desejos você olha aqui e você fala, cara, não realmente isso não é amável, isso não é de boa fama, isso vai me levar para mais longe da minha família, isso vai atrapalhar o meu relacionamento com a minha esposa, ou não, isso daqui está confirmado, está batendo aqui, tal, as coisas estão acontecendo, e aí você vem com fé e você reivindica. E aí você pode reivindicar para Deus, porque Ele te promete que Ele vai te abençoar. Amém? Um segundo ponto, só para encerrar aqui, eu queria falar duas últimas coisas nessa questão de alinhar. Então, primeira coisa, conhecer a palavra. Conhecer a palavra de Deus é fundamental para que você consiga ser juiz daquilo que você está buscando. Segunda coisa, busque relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus vem só através da oração? Não. Relacionamento com Deus vem através da oração, vem através da leitura da palavra, vem através de adoração, vem através de tempo com Ele, vem através de conversa com o seu líder, vem através de conversa com os seus irmãos a respeito das coisas que estão na palavra. Tudo isso é relacionamento com Deus, tudo isso gera crescimento. Amém? O segundo aspecto que eu queria falar com vocês a respeito da expectativa, não se esqueça daquilo que você já viveu com Deus. Aquilo que nós deixamos criar expectativa em nós também é marcado pelas experiências que nós vivemos. Por aquilo que a gente já passou, pelas experiências que Deus já nos revelou. Aonde que eu quero chegar com tudo isso? Testemunho. Não se esqueçam dos seus testemunhos de vida. Não se esqueça daquilo que Deus fez por você. Testemunho, na Bíblia, é o registro escrito ou falado daquilo que Deus tem feito. E eu vou dar um exemplo para vocês. Como eu falei, eu tenho liderado o projeto de expansão da igreja, e a coisa de 2 semanas a gente recebeu o pessoal de Goiânia, o pessoal da Alfa de Goiânia. E eles vieram aqui para São Paulo, fizeram uma caravana, vieram umas 20 pessoas, e tiveram um tempo no monte, enfim, foi maravilhoso para eles aqui. E aí no domingo, eles vieram para o culto no domingo, no culto do Ramon às 10h30, e a gente teve um tempo com eles aqui no altar. E eu estava conversando com o Paulo, que é o líder lá da Alfa de Goiânia, e a gente estava falando, que, muito legal te conhecer, a gente só se conhecia ali pela telinha do computador ou pelo telefone, e a gente estava se conhecendo pessoalmente, quando de repente a gente foi abordado por uma família. E a família chegou, cumprimentou tudo e falou assim, cara, você é o cara que estava no vídeo da igreja, do aniversário da igreja de Goiânia? Ele falou assim, cara, sou eu. Ele falou assim, cara, desde o dia que eu vi aquele vídeo, e naquele vídeo o Paulo contava o testemunho de vida dele, e a família compartilhou com ele, desde o dia que eu vi aquele vídeo, eu pedia para Deus a oportunidade de apertar sua mão, porque aquele vídeo mudou a minha forma de ver a vida. É sobre isso que nós estamos falando. Algo que talvez para você, cara, meu testemunho de vida já passou. O Paulo não se converteu com a Church. Ele já era convertido. Mas Deus direcionou a ele que ele contasse aquele testemunho nesse momento do vídeo, do aniversário da igreja, onde a igreja estava mostrando o que estava acontecendo. E esse vídeo, um testemunho de alguns segundos, não chegou a 1 minuto, alguns segundos, transformou a vida de alguém. Portanto, relembre as coisas que Deus já fez por você, porque isso irá gerar expectativas no seu coração, porque você sabe que aquilo que Deus já fez na sua vida, Ele irá fazer de novo. E você também tem responsabilidade com aquilo que Deus já fez na sua vida, porque você compartilhar isso
também vai fazer com que outras pessoas entendam qual é a expectativa que ele deve ter para que seja alinhada com a vontade de Deus. Amém? Portanto, a sua expectativa ela é alimentada por fé, que resulta no poder de Deus, como foi através da vida de Paulo. Do Paulo, né? Não é do apóstolo Paulo, do Paulo. E também é instrumento para mostrar o caminho para você. Tem uma declaração de Davi para Deus, em Salmos 119, 111, que fala a respeito dos testemunhos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Os testemunhos, eles são ferramentas que nos preparam para andar em nosso propósito, de demonstrar como Deus trabalha. A consciência de quem é Deus e do que Ele faz cria uma expectativa no nosso coração. O seu testemunho cria um legado. Se você não sabia disso, eu estou te falando. O seu testemunho cria um legado. Ele é uma ponte para gerar grandes expectativas alinhadas com aquilo com que Deus quer. Ao passo que a expectativa diminuída nos impede de reconhecer e ver o milagre. Portanto, se você não tem expectativa, e o Ramon ele sempre fala a respeito disso, o nível da sua expectativa vai determinar o nível da sua experiência, porque se você não tiver uma expectativa muito elevada, isso vai impedir que você veja o milagre de Deus. Isso vai impedir que você veja o poder de Deus. Isso vai impedir que você tenha fé para chegar ao poder que é o resultado da sua expectativa. Amém? Mas se a expectativa é o start, é por onde tudo começa, e a fé? Onde que a fé entra aqui nesse meio? Então Hebreus 11, de 1 a 3 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não vê, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé é o combustível para mover a expectativa. Vocês sabem o que um combustível faz? Vocês já pensaram no combustível? Assim, se você não é um engenheiro ou você gosta muito de carro, talvez você não entenda muito a questão do combustível. Mas eu vou tentar ilustrar aqui de uma maneira bem simples para você como funciona um motor a combustão. Um motor a combustão ele necessita de combustível para ele funcionar. No caso do motor, é a gasolina. E o que ele faz? Ele recebe a gasolina, transporta essa gasolina para uma câmara, naquela câmara é gerada uma faísca, essa faísca gera uma explosão na gasolina, e aí essa explosão dá um impulso ali nos pistões do seu carro, e aí os pistões explode, e aí ele se movimenta, esses pistões são ligados aos eixos lá do seu carro, e o seu carro anda. Portanto, o combustível é aquele que transforma uma substância em energia. E com Deus, você tem uma expectativa que é levada a Deus. E com fé, Ele transforma aquela expectativa em uma revelação do seu poder. Amém? Portanto, você tem uma expectativa, é levado até Deus. Você tem uma faísca ali em Deus. E esse transporte é feito através da sua fé. E a partir do momento que você tem essa faísca, você tem o poder de Deus através da energia gerada por aquele combustível que é a sua fé. Amém? Glória a Deus. Portanto, a fé é um atributo da alma. Não é algo que podemos aprender somente pela experiência física. Não é algo que você, com seus 5 sentidos, visão, olfato, você consegue perceber. Eu vou também trazer um outro exemplo aqui para vocês. A gente trabalha, você tem confiança lá no contrato, no seu contrato de trabalho, está escrito que se você trabalhar X horas por mês, trabalhar tantos dias por semana, no final do mês você tem um salário, certo? Você acreditar nisso no início do mês, não é você ter fé, é você ter confiança naquela empresa. Você chegar a uma cadeira e se sentar sem antes testá-la, não é você ter fé, é você ter confiança. A fé não depende de uma experiência física, ela vem pelo conhecimento sobre as realidades espirituais e sobre a realidade do governo de Deus. É a certeza das coisas que não se veem.
A fé você não vê, a fé você não apalpa, você você ter a certeza que algo vai acontecer antes mesmo desse algo acontecer. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que nós temos que ter fé que Deus é bom. Esse é o primeiro passo, né? Então, se você quer exercitar a sua fé, você quer desenvolver a sua fé, o primeiro passo que você tem que ter é você acreditar que Deus é bom. E por que isso? Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo. Porque se você não tiver fé que Deus é bom, no momento da sua aflição, no momento da sua luta, você vai falar, cara, o que está acontecendo aqui? Está tudo errado. Quando você tem fé que Deus é bom, você está passando por uma luta e você vai olhar e falar assim, tá bom Deus, o que você está querendo me mostrar? Eu sei que isso daqui é para a bênção. Eu sei que essa revelação, eu sei que essa luta, eu sei que esse tempo que eu estou passando não é para derrota, não é para morte, mas é para a bênção. Então, o que o Senhor está querendo me mostrar? Portanto, o primeiro passo para você desenvolver a sua fé é você ter fé que Deus é bom. Amém? Portanto, primeiro queira estar próximo de Deus. Hebreus 11:6 diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Portanto, se você não se aproxima dele e não acredita que ele é bom, que ele é o galardoador daqueles que o buscam, é impossível você ter fé. Em João 16:24, Deus diz o seguinte: portanto, depois que você se aproxima dele e você começa um relacionamento com ele, olha o que o texto diz aqui em João. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Lembra que eu falei para vocês que a expectativa que você tem e mesmo o desejo do seu coração Deus também vai fazer? Cara, Ele vai fazer. Está prometido aqui. Está prometido que se você crê que Ele é bom, que se você se aproxima dEle, cara, vem e pede. Se você não pedir, não tem como você receber. Amém? Portanto, é importante que você não temas. Eu não vou entrar nos detalhes do medo aqui, porque o Ramon ainda está no meio da série e ele está dando um show ali a respeito do medo, dos medos, né? Mas o medo é o oposto da fé. Assim como luz e trevas não coexistem, medo e fé também não conseguem coexistir, tá? E aqui é importante a gente abrir um parênteses, porque a gente sempre fala sobre o temor a Deus. O temor a Deus, você tem que temer a Deus, né? E, mas temor não é a mesma coisa que medo? Não. Temor não é a mesma coisa que medo. O medo gera repulsa. O medo afasta o objeto que você tem medo. Portanto, se você tem medo de um assassino, você não vai ficar próximo a ele. Você tem medo de barata, você não vai lá para matar a barata. Agora o temor não. O temor é o ponto máximo da honra. O temor é o ponto máximo da submissão. Você teme a alguém. E o temor, ao invés de gerar repulsa, ele gera aproximação. Quando você teme a alguém, você quer estar próximo àquela pessoa. Você quer aprender mais com aquela pessoa. Quando você teme a Deus, quando você diz que você teme a Deus, você quer aprender mais com aquilo que Deus tem para falar com você. Amém? Portanto, continuando aqui na fé, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a gente lê lá em Romanos 10:17, diz o seguinte: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Em algumas outras versões você vai ver que ele fala, vem pelo ouvir e por ouvir a palavra de Jesus. Amém? Tem uma frase que lista uma série de atributos da fé. Então essa frase ela foi composta pelos atributos que estão em outra série de versículos. Tá? Então cada um desses atributos da fé, eles foram colocados com base em uma série de versículos. Portanto, diz o seguinte: a fé em Cristo é um dom de Deus, é a operação de Deus, é preciosa, é santíssima, é frutífera, é acompanhada pelo arrependimento e o arrependimento pela conversão. Amém? E eu queria chamar a atenção com vocês sobre o arrependimento. Portanto, a fé, ela gera arrependimento. Então, a fé que algo vai acontecer, ela tem que gerar algo no seu coração. Porque se você crê que Deus é bom, se você se aproxima dele,
a natureza de Deus é muito diferente da natureza do homem. E isso começa a movimentar algo aqui dentro, começa a te gerar algo. E esse algo é o arrependimento, que a gente tem que se deixar conduzir. E é importante que a gente deixe para mostrar também que temos fé. Porque se a gente sente algo de Deus, algo do Espírito, e a gente não deixa com que Deus mova, que fé eu tenho? Ou a fé é só para eu pedir o milagre, para eu pedir a cura? Não. A fé também é para trabalhar o nosso interior. Portanto, aqui eu queria falar algo com vocês. Se conserte com Deus. Se conserte com Deus. Eu não sei como você chegou aqui hoje. E eu também queria falar uma outra coisa. Sempre que eu venho trazer uma palavra, e desde a época que eu pregava nos jovens, e agora, sempre que eu venho trazer uma palavra, essa palavra ela fala primeiro comigo. Portanto, quando Deus começou a falar comigo sobre arrependimento, sobre se consertar, cara, busque isso. Busque se consertar. E nas pequenas coisas. Eu não estou falando que, não, eu era adúltero e agora... Não, não é isso. Não é isso, pelo contrário, eu amo minha esposa, está tudo certo, está tudo bem. Mas mesmo assim, Deus fez um chamado comigo para o arrependimento. Deus fez um chamado comigo para se conserte. E aqui cara, seja mais efetivo. Busque a paz que excede o entendimento. Busque todos os atributos de Jesus. Busque todos os atributos de Deus. Com a mesma intensidade que você busca o poder para curar, o poder para falar em línguas, o poder do sobrenatural, o poder de profetizar. Com a mesma intensidade que a gente busca essas coisas, a gente deve buscar, se consertar e estar mais alinhado com aquilo com que Deus tem para nós. E o que eu posso dizer para vocês é que Ele está de braços abertos, nos esperando. Amém? Mas é importante que você saiba de uma coisa. Ele está te esperando. Ele está te esperando. Depende de uma ação sua. Você precisa se levantar e falar: Deus, eu me arrependo. Deus, eu quero me consertar. Deus, eu quero me alinhar com a sua vontade. Depende da sua ação. Mas o mais importante é como ele bem colocou, que nós devemos se apresentar a Deus como filhos. Como ele bem colocou, eu pulei uma parte aqui. Quando a gente se aproxima de Deus, como que a gente faz isso? Se a gente olha lá a história do filho pródigo, e é aqui que eu pulei a parte, quem esteve aqui na conferência viu lá a pregação do Lucinho, que ele falou sobre ser filho ou servo, usando a parábola do filho pródigo. E como a gente se apresenta a Deus? A gente se apresenta como filho ou como servo? Porque quando você se apresenta como filho, você entende que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Quando você se apresenta como servo, você entende que Ele é aquele que pune, aquele que traz peso, aquele que pode até te gerar uma repulsa, pelo medo que você tem de se apresentar a Ele. Eu não sou digno. Eu não posso. Não, mas você não conhece a minha história. Cara, eu não conheço, mas Ele conhece. E Ele está falando aqui na palavra dEle que Ele está de braços abertos, esperando a sua atitude. Amém? E por último, o poder. Se a fé é o combustível, então com certeza o poder é o movimento. A fé é aquilo que vai despertar algo. É aquilo que vai transformar a expectativa, em poder. Ela é por onde o poder passa, vamos dizer assim. Mas o movimento, o resultado é o poder de Deus. Ele é o agir de Deus a respeito de algo. Então, esse poder é a forma como Deus vai agir em cima da sua expectativa. Amém? Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É o sobrenatural de Deus. O versículo mais conhecido a respeito do poder de Deus está lá em Atos 1:8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sim, Deus liberou poder para a vida de vocês. Deus liberou um poder naquele momento
para que você vá ao mundo e mostre a natureza de Deus. E ele liberou isso de forma deliberada, para aquele que busca, para aquele que quer, para aquele que busca o relacionamento, que se achega perto, o que tem fé, o que desenvolve a sua fé. Ele liberou. O poder é como Deus se move no nosso meio. É tudo o que Ele faz. Amém? Mas afinal, o que é poder de Deus para vocês? Eu tenho muito claro o que é o poder de Deus para mim. O que é o poder de Deus para vocês? Vocês já se perguntaram? As igrejas, falam muito a respeito do sobrenatural, a respeito do poder de Deus. A gente canta, poder de Deus nesse lugar. Mas o que é o poder de Deus para você? Tem uma passagem em Gênesis 49, que é quando Jacó já está lá no fim da sua vida. E ele está trazendo uma declaração sobre os seus filhos. E ele está falando com eles a respeito do porvir e a respeito de como Deus tem levantado os seus filhos. E especialmente sobre José, que foi aquele que mais se destacou entre os filhos de Jacó, ele tem uma palavra especial. E lá em Gênesis 49, 24, Jacó está falando a respeito disso com José. Deixa eu só tomar um. Então Jacó diz o seguinte: o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Jacó escolheu aqui 3 atributos, vamos dizer assim. Não são 3 adjetivos, mas são 3 atributos. E ele não escolheu tudo isso por acaso. O poderoso de Jacó, ele nos remete à unção. O pastor nos remete à sabedoria. E a pedra nos remete à solidez. O poder de Deus flui sobre aqueles que são feitos ativos nessas 3 características. Essas 3 coisas, elas caminham juntas. A unção, a sabedoria e a solidez. A solidez que está na pedra de Israel, em Jesus. Amém? Portanto, para iniciar aqui essas 3 características, a unção do poderoso de Jacó. A unção do Espírito, ela leva o homem a uma esfera inacessível à carne. A unção do Espírito, ela vai te levar ao sobrenatural. É muito diferente você olhar alguém que está aqui no altar pregando e é uma pessoa ungida, e você olhar alguém aqui que tem muita capacidade intelectual e tem muita capacidade de oratória. É muito diferente a forma como as coisas se movem. Você vê uma pessoa ungida e você vê uma pessoa que não tem a unção de Deus. Você receber um conselho de alguém que busca a unção de Deus e de um psicólogo ou alguém que é muito capacitado naquilo que faz, mas não tem a unção. Ou até mesmo um executivo que se preocupa com as coisas do reino e busca a unção de Deus nas suas decisões, ou aquele que simplesmente estudou muito, é muito capaz, mas não tem a unção. Você consegue diferenciar quem são aqueles que têm a unção e aqueles que não têm. Mas a unção é resultado de comunhão com Deus, de uma busca intencional e exercício das habilidades sobrenaturais. A unção, ela é treinada. Treinada como? Através da sua busca intencional. Você vai buscar, você vai pedir a Deus, você vai exercitar essas habilidades e Deus vai mover através da sua vida, amém? Mas eu também quero falar, e eu acho que a unção ela é muito claro que ela move, que ela é responsável pelo poder, que ela é aquela que move o sobrenatural, mas eu também quero falar sobre a sabedoria, que é o conhecimento aplicado. A sabedoria é um dos atributos de Deus que Ele não se ofende em liberar de forma abundante sobre nós. Todas as vezes que Deus vai falar a respeito de sabedoria, Ele fala assim, dou livremente, me pede que eu te dou. É sempre dessa forma, de forma muito abundante para aqueles que buscam. E ela é o conhecimento aplicado. Se ela é o conhecimento aplicado, também tem uma parte minha aqui. Então sim, você pede sabedoria e ela vem do alto.
Mas você vai ter sabedoria a respeito de coisas que você conhece. Não adianta você simplesmente pedir sabedoria se você não estuda, se você não conhece a palavra, se você não ou você vai pedir sabedoria para fazer um aconselhamento e você não conhece sobre o relacionamento de pessoas, enfim, você precisa se desenvolver. E a sabedoria ela vem como um algo complementar, que vem do alto para que você consiga mover e demonstrar o poder de Deus, amém? E um ponto importante é que uma pessoa sábia, ela transmite segurança. E o sobrenatural flui ainda mais em torno da vida de alguém que que consegue transmitir confiança. É nesse ambiente que o poder de Deus se move liberalmente. Amém? Então a sabedoria, o que ela é? Ela é o mediador da unção. A sabedoria é aquela que vai te mostrar em que momento eu devo falar, eu devo calar. Em que momento eu vou usar uma palavra de confronto, eu vou usar uma palavra mais de amor, de trazer para perto. Em que momento eu vou orar, em que momento eu vou conversar. Em que momento eu vou buscar a ajuda de um líder. É a sabedoria que vai nos guiar, é a sabedoria que vai nos mediar nesse meio. E por último, a pedra de Israel, que é a pessoa de Cristo e a sua palavra, que é o que deve nos nortear. O que a gente deve buscar na pedra de Israel? A gente deve buscar solidez. Porque o mundo, hoje em dia, o mundo ele não tem mais absolutos. As pessoas questionam todos os absolutos, os paradigmas, todas as coisas. E o que eu posso dizer para vocês é que nós temos uma rocha. Nós temos uma pedra que tem que ser aquilo que nos norteia. Então, para iniciar a conversa, essa daqui é a minha pedra. É aqui que eu tenho a minha solidez. É a palavra de Deus, é a pessoa de Cristo. Amém? Portanto, a sabedoria ela é muito importante. Porque a cura, ela é sim um poder de Deus. E é muito claro para a gente entender que isso é poder. Uma libertação é poder de Deus. Falar em línguas é poder de Deus. Trazer ou receber revelações é poder de Deus. Mas também é poder de Deus a paz que excede o entendimento. Também é poder de Deus conseguir amar o meu inimigo e dar a outra face. Também é poder de Deus ter a misericórdia que Jesus teve. Também é poder de Deus conseguir, com as nossas atitudes, revelar a perfeita graça de Cristo. É poder de Deus revelar a Cristo em tudo que fizermos. Amém? Portanto, a gente deve ter muito claro que a sabedoria e a unção, elas têm que andar juntas. Porque para concluir essa palavra, quando a gente foca somente na unção, e a gente quer a unção, e a gente quer o mover sobrenatural, e a gente quer ver o céu se abrir, é muito fácil a gente cair num misticismo ou numa arrogância espiritual. Ao passo que, se você busca, na mesma medida, a sabedoria, você está pleno nisso tudo. Só que também, por outro lado, se eu só vou atrás da sabedoria e também não exercito as minhas habilidades sobrenaturais, eu posso cair numa religiosidade teórica que também não vai me levar a lugar nenhum. Portanto, é importante que a gente faça com que essas duas coisas andem juntas e sem esquecer qual é a nossa rocha, qual é a nossa pedra, que é aquela que nos dá o norte o tempo todo. Portanto, eu queria que você saísse daqui hoje entendendo que tem sim um fluxo com que as coisas acontecem. Expectativa que tem um combustível da fé que se revela na forma do poder de Deus. Amém? Mas que nenhuma dessas coisas é simplesmente limitada àquilo que eu vejo ou quero. Tudo isso é ilimitado quando buscamos alinhar expectativas com Deus e termos um relacionamento de fé com Ele. Unção sem sabedoria, como eu disse, é misticismo. Sabedoria sem unção é religiosidade.
que entendamos que a forma perfeita de busca pelo poder de Deus é buscar com a mesma intensidade o que buscamos o sobrenatural, buscarmos a sabedoria, porque com os dois em altos níveis nos tornamos máquinas de revelar o amor de Deus. Amém? E eu queria encerrar falando um texto de Colossenses, que eu não pude participar do pré-culto porque eu estava participando do Conexões, e eu cruzei com a Isa, ela falou, cara, a gente estava no pré-culto e Deus falou muito a respeito desse texto de Colossenses 3. E aí, ainda tinha um tempinho para começar o culto, eu fui até a minha sala, orei a Deus e peguei o texto. E eu quero ler junto com vocês aqui. Eu vou ler a partir do versículo 5, Colossenses 3, 5. Não estava no esboço que eu passei para o pessoal, então não vai estar aqui na tela, tá? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da obediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeus, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamado em um só corpo. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Amém? O que eu quero dizer para vocês se conserte com Deus. Alinhe as suas expectativas com Ele. Aqui o texto de Colossenses fala a respeito de muitas coisas que a gente deve deixar para trás. E fala a respeito de muitas outras que a gente deve cultivar como um corpo. Nós vemos hoje em dia um mundo lá fora, como falei, onde os absolutos estão caindo. Mas nós temos que ter firmados na nossa mente que a nossa crença, aquilo que nós seguimos, aquilo que nos norteia, é a pedra de Israel, é a palavra de Deus, é aquilo que nos direciona para onde nós devemos seguir. E a palavra está dizendo: igreja, se conserte. Igreja, busque a Deus de perto. Igreja, Deus é bom. Igreja, Deus está de braços abertos para te receber. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse culto, Paizinho querido. Te agradecer pela oportunidade de te buscar, Senhor, de falar a respeito das coisas do alto, Paizinho querido. Te agradecer porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito. Te agradecer porque a sua vontade, Paizinho querido, é perfeita e é agradável. Ó Senhor, que o Senhor possa derramar, Senhor, sobre nós, sobre a tua igreja, Paizinho querido, da tua unção, Senhor, de forma abundante, Pai, mas na mesma intensidade, no mesmo nível, o Senhor possa derramar sabedoria, Pai. Ó Senhor, que nós sejamos aqueles, Paizinho querido, que impactemos as vidas, Senhor, através da tua palavra, através das revelações do teu Espírito. Ó Paizinho querido, que o sobrenatural se mova em nosso meio, mas que também o natural possa, Senhor, se mover
e fazer a diferença, Paizinho querido. Eu te agradeço por cada vida que veio até aqui essa noite, Senhor. Paizinho querido, que essa palavra reverbere, Senhor, nas mentes e nos corações, Senhor. Paizinho querido, que essa palavra vá muito além, Paizinho querido, das paredes dessa igreja, Senhor. Paizinho querido, invada a casa daqueles que estão nos assistindo, Pai. Paizinho querido, que depois essa palavra, Senhor, continue reverberando, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, é aquilo que nos norteia, Senhor. Paizinho querido, a Tua palavra que é absoluta, que é inerrante, Senhor, é aquilo que nos dá o direcionamento, Senhor. E que seja somente essa, Senhor, que seja somente essa a única, Senhor, fonte, Paizinho querido, de sabedoria, de unção, de expectativa, de fé e de poder de Deus, Papai. Senhor, eu quero falar, Senhor, com aqueles que não Te conhecem, Senhor. Paizinho querido, que o Senhor possa abrir os corações e as mentes, Paizinho querido. Fala com os Teus filhos, Senhor. Que nós possamos buscar o conserto. Que nós possamos ir ao encontro daquele que está de braços abertos, nos esperando, Senhor. Queridos, agora eu queria falar com aqueles que ainda não confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu queria te dar a oportunidade de conhecer aquele que entrega toda a sabedoria, aquele que faz com que uma expectativa se torne poder com base na sua natureza. Se tem alguém aqui ou alguém em casa que ainda não conhece a Jesus, que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, eu queria dar essa oportunidade agora. Levante a sua mão se você está aqui. Presencial, a gente vai fazer uma oração por você. Se você está aí na sua casa, acompanhando pela internet, aponte o seu celular aí para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Que nós também queremos nos conectar com você. Também queremos fazer uma oração, te conhecer melhor. Portanto, eu queria dar a oportunidade. Tem alguém aqui que ainda não confessou a Jesus, esse Senhor que nos dá sabedoria, nos dá unção e transforma as nossas expectativas em poder. Tem alguém que ainda não conhece a Jesus aqui? Levanta sua mão, que a gente vai orar por você. Eu vou dar mais uma oportunidade. Se tem alguém aqui que não conhece a Jesus, levanta sua mão que a gente vai orar por você. E eu tenho certeza que você vai sair daqui transformado, diferente. Senhor Deus, eu quero entregar em suas mãos, Senhor, essas vidas. Paizinho querido, que seja aqui presencialmente ou na internet, Senhor, que se achegam a Ti, Senhor, nessa noite. Que eles possam, Senhor, Te confessar que o Senhor é o Senhor e Salvador de suas vidas, Pai. Nós colocamos essas vidas no Teu altar, para que, a partir de hoje, elas comecem um processo, Senhor, de arrependimento, um processo, Senhor, de proximidade contigo, um processo para conhecer o verdadeiro Deus. Senhor Deus, nós queremos consagrar esse momento a Ti, Senhor. Paizinho querido, nós nos consagramos a Ti, Paizinho querido. Senhor, nós queremos alinhar, Senhor, os desejos dos nossos corações, Senhor, as nossas expectativas, Senhor, aquilo que o Senhor espera para nós. Paizinho querido, eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos entregou o nosso manual. Eu Te agradeço porque o Senhor colocou uma pedra para que fosse o nosso norte. Paizinho querido, que hoje nós possamos alinhar as nossas vidas, Senhor, com esse norte, Senhor, com a pedra de Israel, Paizinho querido. Senhor, nós buscamos esse alinhamento, Senhor, para que o Seu poder, a Tua sabedoria seja abundante no meio do Teu povo, Senhor. Paizinho querido, que a Tua igreja, Senhor, que a Tua igreja, Paizinho querido, creia
Creia na tua bondade, Senhor. Creia que a tua vontade é perfeita, Paizinho querido. Que a tua igreja tenha, Senhor, a tua palavra como um absoluto, Pai. Ó Senhor, que isso esteja firmado, Senhor, nos corações de cada um de nós aqui, Senhor. Ó Paizinho querido, se existe algo que nós precisamos sair daqui essa noite, Senhor, é com essa certeza, com a certeza de que o Senhor tem a perfeita vontade, de que o Senhor tem a perfeita expectativa, de que o Senhor é bom. Ó Paizinho querido, visita cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Que se existe confusão, Senhor, nas mentes, Paizinho querido, que o Senhor desembarace, Senhor, toda a confusão, papai. Que o Senhor traga alinhamento à tua igreja, Senhor. Alinhamento em torno da tua palavra, Senhor. Em torno do teu poder, papai. Em torno da tua vontade, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esse culto, Senhor. Por esse tempo que nós tivemos contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.